Um dos maiores medos é nos perdermos em um deserto sem água e morrer, seja pelo calor escaldante do dia ou pelo frio gélido da noite. Mas se pensarmos no Egito Antigo, talvez esse não seja o maior dos problemas que iríamos enfrentar. Curioso para saber 13 desses perigos? Antes de revelarmos essa história, já se inscreva no canal e deixe seu like. Agora vamos ao vídeo. Primeiro perigo: adultério. Pelas histórias que conhecemos sobre a família de alguns faraós, bem como por conta das pinturas encontradas nas paredes de monumentos históricos com homens rodeados por suas esposas, havia a crença de que a poligamia era algo naturalizado no Egito Antigo. A presença delas ali não queria dizer que ele se casou com todas ao mesmo tempo, ou que qualquer pessoa de qualquer classe pudesse ter um relacionamento poligâmico. As classes mais baixas só era permitido o casamento monogâmico. Se porventura uma mulher fosse acusada de adultério, teria o direito a um tipo de julgamento em que jurava nunca ter tido relacionamento com outro homem que não o seu marido. Não havendo como comprovar por parte da acusação, a mulher estaria livre, mas caso fosse comprovado adultério, a mulher era morta e sua alma colocada em uma espécie de martírio eterno num lago escaldante. Caso o marido acusador reconhecesse que foi um ato de injustiça, ele deveria compensá-la materialmente. Perigo de número 2: as cheias do rio Nilo. Se de um lado estavam as massacrantes secas, do outro as cheias do rio Nilo simbolizava a fartura, favorecendo o desenvolvimento da agricultura, o crescimento e engorda do gado, ou seja, as cheias do Nilo representavam a felicidade. Mas nem sempre foi assim. Durante o governo de Amenhotep II, uma cheia do rio Nilo destruiu as plantações dos campesinos, acabando com toda a colheita. Séculos depois, uma outra grande cheia do Nilo assolou de fome a região. Numa tentativa de sobrevivência, muitas pessoas chegaram a assassinar umas às outras, culminando em atos de canibalismo na cidade de Tebas. Perigo de número 3: tempestade de areia. Para quem se perdia no deserto, um dos maiores riscos imediatos à vida era se deparar com uma tempestade de areia. Ela se forma com uma corrente de ar que levanta a poeira fina do deserto, podendo chegar a uma velocidade exorbitante de 100 km por hora. Esse é um dos perigos da antiguidade que ainda ocorre nos dias de hoje, inclusive com mais frequência do que antigamente. O aumento das incidências de tempestades do deserto está ligado ao desmatamento para a criação de campos de pasto, o que ocasionou o aumento do deserto do Saara. Uma tempestade dessas pode durar horas ou até dias. O perigo de nos perdermos dentro dela é a chance de sufocarmos com a poeira fina ou morrermos por desidratação e desorientação. Perigo de número 4: intolerância religiosa. Por ser um povo politeísta, os egípcios eram conhecidos por serem bastante tolerantes com outras práticas religiosas. Mas essa paz religiosa não reinou por muito tempo. O faraó mais intransigente com a religião que não a sua foi Akhenaton. Numa tentativa de centralizar ainda mais o poder em si mesmo, proibiu todas as práticas religiosas que reverenciassem outro deus que não Atom. Mais que isso, proibiu as pessoas comuns a realizarem o culto a Atom, reservando essa prática apenas para a família real. Isso gerou um descontentamento generalizado. Com a sua morte, a posse do faraó Tutankhamon, os cultos ancestrais voltaram a ser permitidos no Egito. Como forma de penalização a Akhenaton, boa parte dos manuscritos sobre esse faraó foram apagadas, talvez por vingança pelos ataques que ele realizou a outras religiões. Perigo de número 5: as algas vermelhas.
Um fenômeno natural que marcou o Egito foi a transformação das águas do Nilo em sangue, logo após Moisés sacudir seu cajado sobre o rio. Ainda presente nos dias de hoje, esse fenômeno, ao menos, já tem uma explicação. Alguns tipos de algas marinhas vermelhas são tóxicas. Sendo levadas por correntes marítimas para os rios, elas podem se proliferar em um ambiente alimentar propício. Com o aumento dessas algas, suas toxinas se espalham cada vez mais nas águas, causando desde sangramentos, dores estomacais, a morte tanto de peixes quanto de seres humanos quando ingeridos. Logo, as cores vermelhas do Nilo podiam ser por conta das águas, quanto por conta do sangue dos peixes que lá morreram envenenados. Perigo de número 6. As grandes secas. As secas sempre castigaram o Egito. Durante séculos foi a causa da morte de milhões de pessoas. Ao estudarem vestígios de época como pólen e carvão vegetal, os cientistas conseguiram descobrir que há aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, uma grande seca acabou com os tratados que visavam unir a parte inferior à superior do Egito com Uruk, atual Iraque. Uma seca também considerável foi a responsável pela queda do reino de Ugarit. Com a fome batendo nas portas da Síria e da Babilônia, não houve outra saída senão sair do Êxodo para o Egito. Ainda faz uns 1000 anos antes de Cristo, outra seca gigantesca assolou o Egito ocorrida durante o mandato de Cleópatra. Perigo de número 7. Gafanhotos. Conhecida como uma das primeiras pragas que afligiram o Egito e que ocorrem até os dias de hoje, há uma explicação para o fenômeno. Por volta de 1550 a.C., a erupção do vulcão Thera, na ilha de Santorini, despejou uma enorme quantidade de cinzas, lava e, com isso, aumentou enormemente a temperatura do ambiente ao seu redor. O aumento da temperatura consegue afetar o comportamento de vários insetos, incluindo aí o gafanhoto. A mudança de comportamento inclui o abandono de seu comportamento de bando para começar a agir desordenadamente, tanto em procriação quanto em ação sobre as lavouras. Perigo de número 8. Guerra é guerra. Talvez seja uma das principais características da cultura egípcia. Motivados pelo motor da história, a disputa pelo poder levou à queda e à ascensão de vários faraós. Por isso, não é arriscado dizer que as guerras civis eram relativamente constantes no Egito. Foi durante uma guerra civil entre o Baixo e o Alto Egito que Menes tornou-se o primeiro faraó, unificando todo o Egito. Os Hyksos, que foi um povo em certa maneira absorvido pelos egípcios, aproveitaram uma guerra civil e tomaram o poder do Egito, governando entre os anos de 1991 e 1649 a.C. Encerrando os exemplos, após a morte do macedônio Alexandre o Grande, várias guerras civis distintas tomaram conta do Egito. Isso foi extremamente benéfico para que Ptolomeu conseguisse assumir o trono diante de uma fragilidade, iniciando assim a dinastia ptolomaica. Perigo de número 9. Assassinatos entre familiares. Se há uma coisa que as civilizações antigas nos ensinaram, estando aí inclusa a egípcia, é que os laços familiares não possuem muito valor quando o que se está em jogo é a disputa pelo poder. Por exemplo, Ptolomeu IV mandou assassinar o seu irmão Magas, a sua Berenice II, sua esposa Arsínoe III e seu tio Lisímacos. Ptolomeu XI, por sua vez, assassinou sua tia e esposa Berenice III em 80 a.C. Ptolomeu XII, aproveitando a sina familiar, assassinou a sua própria filha Berenice para voltar ao poder. Perigo de número 10. Polícia para quem precisa.
Não é só a polícia brasileira que é conhecida por sua extrema violência. Em mais de 3.000 anos de existência, diversas formas de organização de uma polícia agiram dentro do governo egípcio. Elas acompanhavam os cobradores de impostos enquanto estes iriam recolher bianualmente as taxas das classes menos favorecidas. Caso os camponeses não pagassem os impostos, eram atacados com golpes de pau ou punho. E não interessava se não pagasse porque não queriam ou simplesmente porque não tinham o recurso. Além desta que acompanhava os escribas, encontramos outras formas de organização policial, como a que vigiava os mercados, os portos e treinavam marinheiros e cães para atacarem os possíveis ladrões. Perigo de número 11. A fome do mundo. Geralmente ocorriam logo após grandes eventos climáticos ou sociais. Entre os climáticos estão inclusas as secas ou inundações. As sociais são as guerras, sejam civis ou entre nações. Às vezes ocorre de não conseguirmos informações sobre alguns desses períodos, pois eles foram pouco registrados. Uma das grandes épocas de fome que perdurou por muitos anos ocorreu sob o domínio dos reis Hyksos. Como já visto, os Hyksos aproveitaram uma guerra civil para poder subir ao poder no Egito. Em um sítio arqueológico localizado a 200 quilômetros do rio Nilo, 60 múmias egípcias que datam do 1º século a.C. receberam uma perícia forense para compreender determinadas estruturas físicas. Não eram múmias da classe mais alta, e sim do povo pobre. Não passavam de 1,70 m de altura, apresentavam artrite, sinais de desnutrição, costas arqueadas e uma série de problemas só identificados em quem passa por privação alimentar severa. Perigo de número 12. Doenças endêmicas. Quando observamos o desenvolvimento da Covid no mundo, atualmente devemos entender que esta não foi a primeira e nem será a última que assolará a humanidade. Diferente da antiguidade, ainda contamos com muita tecnologia ao nosso favor. No Egito Antigo, uma das doenças mais comuns por volta de 1500 a.C. era a sepsis. Consistia num quadro de infecção generalizada, afetando vários órgãos por conta de uma infecção que afetava a corrente sanguínea. Isso fazia com que todos os órgãos do corpo adoecessem, podendo gerar paradas cardiorrespiratórias, falhas e paralisação dos rins. Mesmo tendo tratamento, a ausência de uma hidratação adequada pode comprometer o processo de cura. São muitas as bactérias causadoras da sepsis, outra doença já erradicada da humanidade e que foi encontrada na pele do faraó Ramsés, foi a varíola. Seus principais sintomas eram as erupções cutâneas com pústulas inflamadas, sangramento na urina, dentre outras questões. Outra doença que hoje pode ser tratada com antibióticos, mas que levou à morte em massa, foi a malária. Perigo de número 13. Assaltos a túmulos. A necessidade de sobrevivência faz com que os povos menos favorecidos se rebelem contra aqueles que estão no poder. Desse modo, não há o que pensar quando o objetivo é botar comida na mesa. Muitos desses povos mal conseguiam chegar aos 35 anos de vida. Isso fez com que muitos desses povos saqueassem os túmulos dos faraós. Ocorre que essa ação colocava um problema no colo dos governantes, pois a concepção de imortalidade extraterrena dos faraós caía por terra. Ramsés IX, que governou por volta de 1127 a 1109 a.C., realizou diversos questionamentos aos acusados de roubar os túmulos. Regados de violência, os interrogatórios se utilizavam de quebras de pés, mãos, espancamentos diversos para arrancar as confissões dos detidos. Dentre as penalidades, havia a mutilação do nariz, das orelhas. Ao depender do julgamento, a pena final era exatamente a morte.
Não que viver nos dias de hoje seja uma tarefa fácil. As guerras tomaram outras dimensões, indo para ambientes reais e virtuais. Mas também não queremos dizer que a vida no Egito Antigo seja também tão tranquila. E para você, em qual período seria mais perigoso viver? Deixe lá nos comentários e depois diz se quer saber mais fatos inusitados sobre o Egito Antigo. E não saia desse vídeo sem deixar seu like, ajuda muito o canal a chegar para muitas pessoas.